Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13. O texto base, como ponto de partida para aquilo que a gente vai falar nessa noite, amém? Mateus 16, a partir do versículo 13, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Gente, esse é o texto que nós vamos falar hoje, e o tema que eu decidi, como título dessa mensagem é As Duas Perguntas de Jesus. E eu escolhi esse tema porque nós temos o costume de perguntar muitas coisas a Jesus. Temos o costume de entrarmos no lugar de oração, de virmos ao culto com expectativa de ouvir a voz de Deus, de ouvirmos direcionamentos, respostas para as nossas orações. Isso revela que, quando estamos diante do nosso Deus, há uma expectativa no nosso coração sobre o agir dele. Nós calculamos aquilo que sabemos de Jesus, aquilo que ele pode falar, aquilo que ele pode fazer, e isso molda a maneira e a nossa postura diante dele. Mas eu escolhi esse tema, esse título, porque o texto que nós lemos nos revela um pouco sobre a expectativa de Jesus sobre nós. Então há uma expectativa nossa, mas há uma expectativa de Jesus também sobre as nossas vidas. Então aqui, o texto que nós lemos já nos mostra que Jesus não tem a mesma expectativa sobre todo tipo de pessoa, sobre todos, a partir da forma que se relacionam com Ele. Porque a primeira pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é: quem os outros dizem que eu sou? Então, o que parece, o que mostra aqui para nós, é que Jesus está falando sobre pessoas que tinham um nível de conexão, um nível de relacionamento diferente do que era o nível desses discípulos. Então ele está falando assim, quem os outros? Então, primeiramente não é vocês, primeiramente são os de fora, aqueles que talvez estão mais distantes, aqueles que ouviram falar sobre mim, talvez até aqueles que já tiveram uma experiência direta comigo, de algum milagre, de me ouvir falar alguma coisa, mas eles não estão tão próximos a mim. Então seria uma multidão. Quem a multidão diz que eu sou? E a resposta desses homens, desses discípulos alguns dizem que é João Batista, outros que é Jeremias. Então a gente já entende uma coisa. A multidão, ela não tem uma convicção, ela não tem uma unidade de pensamento sobre quem Jesus é. Por quê? Porque cada um da multidão, desses que estão mais distantes, pegou um recorte de Jesus. Alguns viu Jesus revelando uma verdade muito profunda sobre a vida de alguém e calculou, ele é um profeta.
Alguns viram os discípulos de Jesus batizando e pensou assim, não, ele é João Batista. Então, alguns talvez viram ele falar algo que trouxe um conhecimento, uma revelação muito grande sobre aquilo que os profetas escreveram e pensou, olha, ele era um sábio. Então, eles tinham algo sobre Jesus, mas não conhecia de maneira completa. Então, dependendo da experiência que cada um teve, eles tinham o quê? Um entendimento, um molde, uma figura a partir de Jesus. É por isso que, se a gente baseia a nossa vida a partir do que eu acho que Jesus é, eu corro o risco de estar me relacionando com um Jesus que não é o Jesus verdadeiro. Porque eu estou baseando o quê? A partir do filtro do meu entendimento, daquilo que eu vi ou daquilo que eu experimentei, e eu pego isso como se isso fosse o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Jesus. E pode não ser, pode ser uma parte apenas dele. Então, a primeira pergunta de Jesus nos revela isso. A multidão conhece algo sobre Jesus que não revela quem ele é de fato, mas revela uma característica que ele tem. Talvez o nosso nível de relacionamento com Deus pode ser assim. Se hoje eu perguntasse para você, quem é Jesus? Jesus é tudo na minha vida. Não é assim que a gente fala, não, Jesus é... Quem é Jesus de verdade? Essa é a pergunta. E o interessante é que, embora a segunda pergunta de Jesus tem a ver com uma característica pessoal também. Mas agora Jesus está perguntando aos seus discípulos. É uma pergunta sobre quem eles diziam que Jesus era, mas há uma expectativa de Jesus de que aqueles que caminham perto dele tivessem a capacidade de responder verdadeiramente. Tivesse um nível de revelação não apenas baseado no que falaram, não apenas baseado em alguma experiência específica e pessoal que eles tiveram, mas que já tivesse alcançado um nível de proximidade e relacionamento com ele que era suficiente para que tivessem uma revelação do Deus verdadeiro, do Cristo que nós conhecemos, desse Deus que nós adoramos. Então, a gente vê que há uma pergunta de Jesus para a multidão, mas há uma pergunta de Jesus, uma expectativa de Jesus sobre nós aqui hoje, que somos discípulos dele. Então, hoje eu quero que você pense, será que você conhece a Jesus verdadeiramente? Será que você está pronto para responder quem ele é de fato? Ou será que a mentalidade, o pensamento que você tem sobre Jesus não contempla, de fato, quem ele veio para revelar? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Jesus tem essa expectativa de que aqueles que o adoram, aqueles que são chamados filhos de Deus, o conheçam e sejam capazes de responder, de revelar quem ele é. Amém? E aí alguém se levanta. O texto vai dizer que diante dessa pergunta, Pedro, ele se levanta e ele traz então essa resposta. Quem vocês dizem quem eu sou? Quem vocês que são meus discípulos dizem que eu sou? E ele responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente vê na construção do texto que Jesus não repreende. Então Jesus, ele de alguma forma, ele aprova essa resposta. Então a gente pode considerar aqui que Pedro, ele deu a resposta correta, diante do que se prossegue o texto. Mas a gente vê essa resposta, tu és o Cristo do Deus vivo. Mas será que a gente para pensar nessa resposta? No significado dela profundamente? Porque é diante da revelação que essa resposta traz que a gente pode avaliar se de fato conhecemos Jesus ou se temos apenas um achismo, um pensamento, um recorte do que ele é. E a primeira afirmação que Pedro faz sobre Jesus é: tu és o Cristo.
A gente está tão acostumado a chamar Jesus de Cristo. A gente canta nas músicas, a gente tem camisetas, a gente fala isso como se Cristo fosse o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo. E talvez muitos que estão aqui nem saibam o significado disso, da afirmação, tu és o Cristo. Mas quando ele diz, tu és o Cristo, Pedro ele está confirmando aquilo que um dia Jesus entrou no templo, abriu o pergaminho e declarou, o Espírito do Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, anunciar libertação aos cativos. O Espírito Santo me ungiu para dar vista aos cegos. Porque Cristo significa o ungido de Deus. Pedro está fazendo uma conexão direta àquilo que Jesus veio para cumprir, a unção do Espírito que estava sobre ele. Pedro reconhece que Jesus, ele é o ungido do Senhor. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que revela sobre como nós conhecemos Jesus. Vamos lá. Imagina que você tem algum problema no seu coração. Só imagina, em nome de Jesus, ninguém aqui vai ter nada no coração. Coração físico. E você precisa fazer uma cirurgia de emergência, de última hora, algo muito, muito difícil, precisa de uma cirurgia. E aí você vai lá no cardiologista e ele fala assim para você, olha, eu nunca fiz essa cirurgia, eu já estudei essa teoria lá na faculdade, mas eu sou novo aqui nessa profissão, não estou acostumado a fazer cirurgia. E é uma cirurgia muito arriscada, porque você pode morrer nessa hora. Na hora lá da cirurgia, se qualquer coisa der errado, já era. Mas vamos fazer o seguinte, hoje é sexta-feira. Vou fazer aqui um curso online, vou pesquisar algumas coisas aqui no Google, e aí você volta na segunda-feira e a gente faz essa cirurgia. Você iria lá fazer? Você não voltaria. Vamos a algo menor, então. Poxa, pastor, você está exagerando também, né? O meu coração. Imagina que você tem um carro, e o seu carro dá um problema, e aí deu ruim lá no motor, você leva lá no mecânico e ele fala assim, esse carro aqui, esse motor já era, tem que remontar. Mas o motor é complicado, né? O motor tem peças pequenas, tem parafuso. Eu nunca mexi com isso, eu não mexo com o motor, meu negócio é outra coisa. Mas vamos fazer o seguinte, tem um manual, né? Tem um manual, tem uma teoria ali. Faz o seguinte, deixa o seu carro aqui, eu nunca fiz. Mas eu vou pegar esse manual seguindo passo a passo aqui, e aí eu vou aprender na hora. Você deixaria o seu carro lá? Você não deixaria, você não colocaria a sua vida na mão de um médico incapaz. Você não colocaria o seu carro na mão de um mecânico incapaz. Mas quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro está falando que Jesus é ungido do Senhor. E ser ungido do Senhor quer dizer que você recebeu uma capacitação sobrenatural para cumprir um propósito. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele está falando, tu és capaz de libertar os cativos. Tu és capaz de curar os enfermos. Tu és capaz de cumprir o propósito pelo qual o Senhor foi enviado. Pedro reconhece que Jesus era mais do que um profeta, mas ele reconhece que Jesus veio com poder para manifestar o reino de Deus e transformar aquela realidade. Isso implica nas nossas vidas, porque nós temos que nos perguntar se de fato temos vivido uma vida crendo que Jesus ele é o Cristo e que Ele tem poder para cumprir esse propósito em nossas vidas. Porque é verdade que Jesus, na sua misericórdia, Ele ia e Ele
fez milagres de provisão, de cura, de libertação a pessoas que talvez não estavam nem esperando. Mas é verdade que muitas vezes Jesus ele elogia a fé, a postura, o posicionamento diante dele daqueles que reconheciam o poder, a virtude que saía diante dele. E muitas vezes, quando a gente não tem essa convicção de quem Cristo é verdadeiramente, nós passamos a nossa vida com situações, sejam enfermidades, sejam pecados que talvez se tornaram vícios, sejam transformações que precisamos nas nossas vidas, no nosso caráter, ou pessoas que nós amamos, os nossos pais, os nossos filhos. E quantas vezes você talvez não já pensou assim, não, isso aqui, esse problema eu tenho desde criança. Não, eu fui lá no médico, pastor, isso aqui é desde 5 anos de idade, eu fui diagnosticado com essa doença. Não tem mais jeito. Não, pastor, meu pai, desde o meu avô, é assim, não tem jeito. Isso aí já vem desde de um histórico familiar. Não, pastor, esse pecado, eu já levo anos, já tentei uma vez, me arrependi, caí. Já tentei uma vez, fiz um propósito com Deus, jejum. Tentei com todas as minhas forças vencer, não consegui. E o que a gente passa? A gente guarda uma área da nossa vida que a gente começa a achar que não tem conserto, porque tentamos de todas as formas, do nosso jeito, com os médicos que nós temos, com a ciência que nós temos, com os conselhos e conhecimentos humanos de treinamento que já foram inventados e não conseguimos. Tentamos até muitas vezes com a nossa própria força de aplicarmos situações que poderiam nos transformar e mudar a nossa vida. E passamos a desacreditar de que é possível vivermos essa transformação. Mas hoje, Deus ele quer renovar a sua fé. Hoje, Deus quer trazer de volta essa convicção de que Ele é o Cristo. E talvez, de fato, eu não seja capaz de vencer as minhas lutas. Eu não seja capaz de viver as transformações que eu preciso. Eu não seja capaz de quebrar as correntes que tentam me tornar prisioneiro para sempre. Mas hoje eu posso reconhecer que Ele é o Cristo e Ele é aquele que tem poder. Se eu reconheço Ele, se eu me aproximo dEle para um relacionamento e eu paro de tentar medir aquilo que eu posso ou não ser e fazer pelas minhas próprias forças e eu me entrego para um verdadeiro relacionamento de graça com aquele que pode me transformar. Essa é a primeira coisa. Jesus é capaz de mudar a sua vida. Jesus é capaz de trazer a cura que você precisa. E por isso, vale a pena se posicionar constantemente no lugar de fé. É verdade que é possível orar por anos por algo e aquilo não acontecer. É verdade que pessoas fiéis ao Senhor buscaram algum tipo de milagre e não aconteceu. Mas é verdade também que o que Deus espera de nós é que mesmo quando a resposta não vem, mesmo quando aquilo que eu estou pedindo não vem do Senhor, ou mesmo quando Deus diz não para aquilo que eu acho que preciso ou para aquilo que eu quero, a postura do nosso coração tem que ser uma postura de fé, uma postura de crer no milagre, crer que Jesus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele é o Cristo. A segunda coisa que nós precisamos pensar sobre Jesus é que Ele é o Filho. Tu és o Cristo e Tu és o Filho. Eu fico pensando, não sei se você já parou para pensar isso, por que Deus mandou o Filho? Por que está escrito que o Pai mandou o Filho? Por que não está escrito que o Pai que veio, que encarnou entre nós? Você já parou para pensar sobre isso? Mas, quando Pedro está dizendo, Tu és o Filho, é porque Jesus, Ele veio nos salvar.
mas Jesus ele veio trazer também um modelo de relacionamento, um modelo de filiação. Porque o problema nunca esteve na paternidade de Deus. O problema nunca esteve em Deus ser pai. Antes de Deus criar Adão e Eva, Deus já era pai. O problema é que nós não nos relacionávamos com Deus como filhos. E Jesus veio para quê? Para que, olhando para o Filho, tenhamos um modelo pelo qual devemos nos relacionar com esse Deus que é o Pai perfeito. A paternidade dele é perfeita. Agora, a nossa filiação é que se corrompeu no pecado. Então, a maneira de nos relacionarmos com Deus não é a partir da religião. Não é a partir do mérito religioso. Não é a partir dos ritos, mas é a partir do quê? De um Deus que se relaciona conosco como Pai. Religião significa o quê? Religar. Agora, eu pergunto para você, qual era a religião de Adão e Eva? Não tinha. Qual era a religião de Noé? Não tinha. Por quê? Porque a maneira era um relacionamento pessoal, era um relacionamento íntimo com o nosso Senhor. Então Jesus, num tempo onde haviam muitos religiosos, fariseus, saduceus, homens que achavam que a partir das orações longas, a partir do preço, da dor que eles sentiam ali no sacrifício do jejum, eles iam alcançar um mérito diante de Deus. Eles estão dizendo, olha, não adianta vocês cumprirem todos esses ritos se vocês não têm um relacionamento com Deus como filhos. Isso não vai aproximar vocês do Senhor, porque o caminho para chegar até Deus não é a religião. O caminho, o único caminho para chegar até Deus é através de um Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está dizendo, para que a sua fé, para que a sua religião seja verdadeira, você precisa entender e reconhecer que Jesus ele não é só um profeta, que Jesus ele não é só um sábio, que Jesus não é só alguém que tem palavras bonitas ou um bom exemplo de alguém que tem compaixão pelos outros, mas Ele é o Filho de Deus. E é a partir dele que nós chegamos até Deus. E é a partir dele que nós conhecemos quem Deus é verdadeiramente. Então a pergunta é, como tem sido o seu relacionamento de Deus? Tem sido como um filho? Ou talvez o relacionamento seu com o Senhor tem sido de seguir uma religião? Porque o que revela se conhecemos a Deus verdadeiramente, o que responde à pergunta, quem vocês dizem que eu sou, é a partir de um relacionamento genuíno com Ele. E a terceira coisa é que esse Deus, que é o Pai, é um Deus vivo. Ele é o Cristo, por isso Ele é capaz. Ele é o Filho, porque Ele é um modelo de relacionamento nosso com Deus. Mas esse Deus não está dizendo aqui que Ele é filho de um Deus. Está dizendo que Ele é filho do Deus. Isso fala sobre exclusividade. Aqueles que conhecem a Jesus verdadeiramente, eles entenderam que na vida deles só um tem lugar de Deus. Só um tem lugar de Senhor. Só um é digno de adoração. Quando Pedro diz, tu és o filho do, ele está dizendo assim, olha, eu estou entregando a minha vida em exclusividade. Uma vez que eu adoro a esse Deus único, eu estou destituindo da minha vida tudo aquilo que tinha lugar de Senhor. E talvez a gente
possa pensar que não temos dificuldades com outros deuses, porque não temos comportamentos politeístas. Você nunca chegou aqui e viu um bezerro de ouro aqui? E eu tenho certeza que se você chegasse aqui e visse qualquer figura de um boi, uma vaca, qualquer coisa aqui pintado, você ia estranhar muito. Porque hoje os deuses são diferentes. E muitas vezes no nosso dia a dia há coisas que tomam o lugar de Deus no nosso coração, na nossa mente. A Bíblia diz, por exemplo, que o dinheiro pode ser um Deus. Quando? Quando muitas vezes o dinheiro nos influencia mais do que aquilo que Deus diz. Se eu pauto, por exemplo, as minhas decisões baseado no dinheiro, baseado nos recursos, baseado naquilo que eu posso ganhar financeiramente, em detrimento daquilo que é um princípio, uma verdade do Senhor, o dinheiro já se tornou Deus na minha vida. Ah, pastor, mas eu nunca botei o dinheiro lá no altar e ajoelhei diante dele e comecei a cantar uma música. Porque o dólar é o nome maior sobre todo nome. Eu tenho certeza que você nunca fez isso. Agora, o seu tempo, as suas ações, o seu coração, o que te deixa preocupado? É a falta de comunhão com o Senhor ou é a falta do dinheiro? Quando você se imagina no futuro como um homem ou uma mulher do Senhor, qual que é a sua prioridade? Ser alguém cheio do Espírito Santo? Ser alguém que as pessoas olham e admiram o caráter? Uma vida de obediência? Quando você sonha a sua vida daqui 5, 10 anos, você faz um planejamento, olha, eu tenho um plano aqui para a minha vida. Está aqui, ó, os frutos do Espírito. Eu quero amar, eu quero ter alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Você já fez esse planejamento de vida? Porque aquilo que é Deus na minha vida é o que vai me moldando. Eu começo a parecer com aquilo. E se o dinheiro é Deus na minha vida, a ganância é que vai me moldar. E eu me torno parecido com aquilo que eu adoro. E há coisas nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Uma vez, um jovem conversando comigo, falou assim, pastor, eu estou compulsivo mexendo no celular. Às vezes, eu coloquei os aplicativos, as redes sociais, dentro de uma pasta no meu celular, mas não adianta. Eu estou, às vezes, parado, daqui a pouco eu estou aqui olhando o Instagram, e eu paro e penso, cara, como que eu abri aqui o Instagram? A pessoa não lembra, porque ela fez aquilo de maneira automática. Porque ela já dedicou tanto tempo, tanta importância para aquilo, que aquilo se tornou algo tão natural, ou seja, moldou, ela se tornou aquilo, de maneira que ela não precisa mais pensar, vou destravar meu celular, vou procurar um aplicativo. Não, ela está assim conversando, está com o celular aqui, daqui a pouquinho já está assim. Por quê? Porque o celular se tornou um Deus, tomou o lugar de Deus, tem mais impacto, tem mais senhorio, mesmo que em coisas simples do dia a dia, mas exerce maior influência do que o próprio Senhor. Isso é o quê? Isso é um tipo de adoração. Isso é um tipo de idolatria. Então há muitas vezes nas nossas vidas coisas, situações, e nós temos o potencial, inclusive, de tornarmos às vezes até aquilo que Deus nos deu em um ídolo. Uma bênção pode se tornar um ídolo. Um ministério, uma liderança pode se tornar um ídolo. Como a gente vê vida de pessoas, líderes, pastores, que muitas vezes Deus deu o ministério, receberam um chamado genuíno do Senhor, mas o chamado, o propósito se tornou maior do que o Deus do chamado. A gente vê isso na vida de Saul.
quando ele decide oferecer um sacrifício e não esperar Samuel conforme Deus tinha orientado. Não foi Deus que permitiu Saul ser rei? Mas naquele momento, Deus na vida de Saul era o seu exército, era o povo que Deus o confiou, e Deus deixou de reinar no coração de Saul, por isso Deus o rejeitou. Mas aqueles que conhecem Jesus verdadeiramente, aqueles que anunciam com a sua própria vida, não apenas com palavras, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, entenderam que no mundo nós passaremos por muitas tentações de propostas, de ideologias, de status, de posições, de recursos e até de entretenimento que tentarão tomar lugar do Senhor em nossas vidas. Por quê? Porque essas coisas atraem nossos olhos, essas coisas atraem a nossa carne, essas coisas trazem alívio, muitas vezes para uma dor momentânea que nós temos. Mas tem uma coisa, os deuses com um D minúsculo da terra que nos oferecem benefícios, eles não podem uma coisa, eles não podem gerar vida, porque não é um Deus, mas é o Filho do Deus vivo. Ah, queridos, toda a história da humanidade, deuses foram levantados, mas aquele que sabe quem Jesus é, reconhece que só há um Deus que é vivo, e porque esse Deus é vivo, Ele pode gerar uma vida verdadeira, que não acaba aqui na terra, mas uma vida que quando nada aqui na terra fizer mais sentido, quando nem o dinheiro, quando nem o entretenimento, quando nem aqueles benefícios que alimentaram a nossa alma momentaneamente vão fazer sentido, há um Deus Todo-Poderoso que está vivo e que nos oferece uma vida eterna ao lado dEle. Esse é o nosso Deus. Jesus é o Cristo porque Ele é capaz, porque Ele é aquele que foi levantado para pôr em liberdade os cativos, para dar vista aos cegos. Esse é o Deus que nós cremos. Ele é o Filho, porque Ele oferece esse modelo, Ele é a ponte que nos liga até Deus para um relacionamento de graça e não de mérito. Mas Ele é esse Deus que diz para mim e para você, olha, você não precisa de nenhum desses deuses que a terra oferece, porque vai chegar um momento em que eu vou ser tão grande no seu coração. Chega um momento que quando você está num relacionamento genuíno com Deus, você começa a olhar para as coisas que antes tinham muita importância e você vê que essas coisas perderam valor. Você vê que essas coisas não te impactam mais tanto. Sabe por quê? Quando as coisas da terra, quando os benefícios momentâneos diminuem o valor no nosso coração, é porque o nosso tesouro já está lá no céu. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Por isso, querido, a igreja foi chamada para avançar. Quando nós olhamos para o anúncio de uma igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela, não estamos falando de um templo, não estamos falando de uma estrutura, não estamos falando de uma organização ou um CNPJ. Quando falamos de uma igreja que avança e que as portas do inferno não prevalecem contra ela, estamos falando de uma igreja que a vida dela, estamos falando de discípulos que a vida, que a maneira de viver, que a postura de fé que tem diante dos desafios comunicam que Ele é o Cristo, ungido do Senhor, comunicam que Ele é o Filho, que Deus nos chamou para esse relacionamento, mas que comunicam também que esse Deus, Ele é único e não há outro vivo, a qual devemos adorar e entregar as nossas vidas de todo o coração. Agora a pergunta é, diante dessa verdade exposta aqui na palavra de Deus,
Você conhece Jesus verdadeiramente? Não estou falando sobre as palavras, não estou falando sobre uma resposta doutrinária, teológica. Eu tive que responder no meu concílio quem Jesus é. Eu tive que responder 150 perguntas sobre Deus, sobre eclesiologia, mas a questão aqui é: quem a sua vida está dizendo que Jesus é? Porque se a minha vida se baseia, se calcula apenas no nível natural, eu não estou reconhecendo que Jesus é o Cristo. Porque aquele que sabe que Jesus é o Cristo, ele vive no nível sobrenatural. Ele crê que não há impossível para esse Deus, porque ele é ungido do Senhor. Começa a sondar o seu coração agora. Você tem vivido no nível natural ou no nível sobrenatural? Será que há situações na sua vida, no contorno da sua vida, pode ser pessoal, pode ser na sua casa, na sua família, que a postura que você tem tido comunicam que você não acredita que Deus é capaz de mudar essa realidade, que você não acredita que Deus é capaz de prover nessa situação? Começa a sondar o seu coração. A maneira que você se relaciona com o Senhor tem sido como um filho verdadeiro? Ou você precisa da religião para se sentir aprovado? Para sentir que Ele te ama? Você precisa merecer algo? Porque quando a gente tenta merecer algo, vai dando certo enquanto a gente está dando conta. Mas a religião começa a falhar quando a gente vê que nós somos insuficientes. E aí a gente tem vergonha de orar, a gente tem vergonha de adorar, porque a gente pensa assim: eu não dei conta de merecer a graça de Deus, eu não dei conta de merecer a presença de Deus. É por isso que muitas vezes, quando a gente falha em algo durante a semana, a gente não consegue nem orar aqui, a gente não consegue nem sentir a presença de Deus. Por quê? Porque eu fui religado por uma religião e não a partir de um filho, que quando cai, o filho é assim, ele está correndo, o pai está falando assim: não pode, para, anda devagar. E aí ele cai, ele se rala todo. O que ele faz? Ele fica com vergonha do pai? Não. Ele vem: pai, mãe. Por quê? Ele é filho. E mesmo que ele tenha desobedecido, e mesmo que ele aprenda com o erro, ele vem correndo para o braço do pai, e ele ouve do pai a repreensão, e ele aprende a não fazer novamente. E talvez na sua vida hajam situações, exemplos que nós usamos aqui, que têm sido deuses, que têm tido governo, que está controlando a sua mente, o seu coração, a sua alma. E você sabe que não é o lugar. Talvez seja uma bênção, como falamos aqui, mas já tomou tanto lugar no seu coração que você já está deixando de lado as coisas de Deus para colocar essas coisas na frente. Eu quero orar por você aqui nesse lugar. Então, se algum desses pontos você entende que você precisa assimilar, precisa dessa convicção de quem Jesus é, para que você viva conforme a expectativa que Ele tem em você, eu quero te convidar a você a sair do seu lugar, se colocar aqui no altar, e nós vamos orar, para que Deus tome esse lugar na sua vida, para que você possa sair daqui falando: de fato, eu conheço Jesus, porque a minha postura agora de vida, a minha postura de fé comunica de que Ele é o Cristo e Ele é o Filho do Deus vivo. Feche os seus olhos aí. E se você deseja isso, saia do seu lugar enquanto a banda vem, se coloque aqui no altar diante do Senhor em oração e diga a Ele: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer você verdadeiramente. Eu não quero apenas frequentar cultos, mas eu quero viver realmente uma vida que revela quem o Senhor é, a partir de uma convicção que eu tenho no Cristo verdadeiro.
Eu não quero mais ser multidão. Eu não quero mais falar sobre o Senhor como alguém que eu acho que é. Eu quero conhecer o Senhor verdadeiramente, para que, a partir desse conhecimento, eu possa ser mais parecido contigo e que eu não dê lugar a outra coisa na minha vida que não seja o Senhor. Vamos adorar nesse tempo. Enquanto nós adoramos, se o Espírito Santo tocar no seu coração de você vir até o altar, se colocar aqui. Se você não quiser vir, quiser ficar de joelho também onde você está, mas esteja em oração nesse tempo. Enquanto nós adoramos, entregando aquilo que precisa ser entregue diante do Senhor. Amém. Feche seus olhos. Quero fazer mais uma oração. Talvez você está aqui e durante toda essa mensagem você reconhece: eu não conheço esse Deus verdadeiramente. Eu não conheço esse Cristo que entregou a vida por mim numa cruz. Eu não conheço ainda esse amor de graça verdadeiramente, porque falta eu entregar esse coração por inteiro para viver uma transformação. Talvez você já conhece, já frequenta a igreja há um tempo, mas você nunca tomou realmente uma decisão de se entregar verdadeiramente ao Senhor. Ou talvez já fez isso, mas se afastou depois, está longe dos caminhos do Senhor. Esse Deus, esse Cristo, mudou a minha vida e mudou a vida de muitos que estão aqui. Ele é capaz de mudar a sua história. Ele é capaz de tirar todo o medo, toda a frustração com as coisas desse mundo e te dar uma alegria verdadeira que não acaba aqui na terra, mas uma vida com Ele em toda a eternidade, onde não há choro, onde não há tristeza. É isso que Ele preparou, é isso que Ele conquistou para nós, que de maneira nenhuma poderíamos conquistar. Mas talvez você não tenha ainda essa convicção. Eu quero te dar a oportunidade, diante de tudo aquilo que nós falamos, de você entregar a sua vida verdadeiramente a esse Deus, para viver um novo e vivo caminho, esquecendo o que ficou para trás, mas reconhecendo que Deus tem mais à frente. Ele quer te tornar um novo homem, uma nova mulher, te chamar para esse relacionamento, essa vida de filho e pai, como falamos aqui. Então, de olhos fechados, se você deseja entregar a sua vida a Jesus para viver essa transformação, faz assim com a sua mão: olha, aonde você está, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Há alguém que deseja entregar a vida a Jesus aqui nesse tempo? Nós vamos orar para que o Espírito Santo faça morada em você e você viva um novo tempo diante da presença dEle. Aleluia. Pai, nós oramos diante do Senhor, diante de tudo aquilo que o Senhor falou conosco nesse tempo. Reconhecemos quem Tu és em nossas vidas, Deus. Que em nome de Jesus, o Senhor dê graça sobre aqueles que estão aqui diante de Ti, Deus, para viver um relacionamento íntimo, para crer, Deus, que o Senhor é capaz de fazer nas nossas vidas a transformação que nós tanto clamamos a Ti. E aqueles que estão renunciando deuses aqui também nesse altar, Deus, receba a oração e a entrega sincera dos Teus filhos, Deus, e que a nossa vida de verdadeiros discípulos revele aonde quer que passarmos quem Tu és verdadeiramente, porque estamos em um mundo que carece de conhecer ao Senhor, conhecermos o Cristo que nós conhecemos. Que sejamos essa geração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então agora vamos orar. Faça assim com a sua mão. Pai, te agradecemos por esse culto. Te agradecemos, Deus, pela Tua presença nesse lugar, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. E oramos, Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito
seja conosco como igreja, sobre toda a tua igreja na terra, hoje e para todo sempre. Amém, gente. Que Deus te abençoe. Vão na paz. Sábado que vem estamos de volta.